Você sabia que só existem 3 tipos de tratamento para qualquer doença e para qualquer problema de saúde, seja ele qual for? Você duvida disso? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os 3 tipos de tratamento. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e hoje vamos falar de um tema que pouquíssimas pessoas conhecem. Tratamento de qualquer problema de saúde ou de qualquer doença são baseados em 3 tipos de tratamento. Seja ele você quer emagrecer, seja ele um câncer, seja ele um desvio de septo, seja ele rinite, sinusite, otite, amidalite, enfim. A medicina avançou, só que só existem 3 tipos de tratamento na medicina. Você quer saber mais sobre isso? Eu vou te explicar tudo sobre o assunto, mas antes, clica aqui, se inscreve no canal, nosso canal está crescendo muito graças a vocês, estou muito feliz por isso e cada vez mais vamos trazer vídeos mais interessantes para vocês conhecerem a verdadeira medicina, direto ao ponto. Então fica aqui comigo e eu vou te explicar tintim por tintim. Tratamento. Só existem mesmo 3 tipos de tratamento, doutor? Essa eu quero ver, hein? Agora eu quero ver o que você vai argumentar, o que você vai falar. E eu vou voltar a afirmar. Só existem 3 tipos de tratamento. Na medicina, desde os primórdios até hoje em dia. Só existem 3 tipos de tratamento. Nossa, doutor, mas que tipo de tratamento é esse? Eu vou contar para vocês. Mas antes, para o médico fazer um bom tratamento, ele precisa fazer um bom diagnóstico. E para ele fazer um bom diagnóstico, ele tem que ter uma base muito boa sobre a medicina, principalmente sobre evidência, exame clínico, conversar, anamnese. É o item mais importante que existe numa consulta. Então assim, pessoal, na medicina, a primeira aula que a gente estuda de propedêutica é a clínica é soberana. O que significa isso? Se o paciente ele tem, por exemplo, uma paralisia facial, tá? Ele ficou com a cara torta. Essa cara torta, será que é um AVC ou será que é uma paralisia facial? Ou será que é algum outro problema? Então você vai examinar sintomas clínicos, você vai ver se ele perdeu força na mão, porque se for um AVC, se ele perde força da mão de um lado, pode ser um AVC junto com a paralisia. Se ele perde força do pé, se ele para de falar, se ele tem outros sintomas. Mas esse rosto torto pode ser só uma paralisia do nervo facial. Como que você vai saber? Porque só pega os 3 andares, ele para de lacrimejar, a língua fica metade sem sentir gosto. Então tem outros sinais que podem dizer isso. E você precisa de uma ressonância para afirmar? Você não precisa. Você precisa saber da história clínica, dos hábitos do paciente, você precisa conversar com o paciente. E aí, ali o diagnóstico que você vai fazer, não é AVC, é paralisia facial. Opa, ou isso aqui não é paralisia facial, é AVC. Aí você já destrincha tudo isso. Então, se a pessoa não sabe fazer um bom exame clínico, não sabe conversar com o paciente, ele não vai saber qual exame pedir. Porque para paralisia facial, você vai pedir ressonância do ouvido interno. Se for um AVC, você já tem que entrar com tratamento, até pedir uma tomografia, e muitas vezes a tomografia não vai vir alterada, vai pedir ressonância depois de um tempo. Enfim, a clínica aí vale muito mais do que o próprio exame de tecnologia, como tomografia, ressonância, etc. E hoje em dia está se invertendo tudo isso. Cada vez mais se conversa menos com o paciente e pede mais exames. Inclusive, o paciente sai muito feliz quando o médico vai lá e pede um check-up geral da cabeça aos pés. Mas espera aí, está procurando o quê? Você está com qual problema? Existem exames como um check-up geral, que a pessoa faz todo ano. Mas vamos com calma. Vamos examinar o paciente, vamos saber para esse paciente o que precisa ser pedido, para o outro paciente o que precisa ser pedido. Não é todo mundo igual. Às vezes, pessoas têm necessidades diferentes. Às vezes, pessoas têm sintomas diferentes. Além do check-up geral, pode ser pedido algum exame complementar que você foi visto no exame clínico e conversando com o paciente. Se o paciente fala, doutor, estou emagrecendo muito, estou tendo vários problemas.
Ok, você está emagrecendo. Você tem que ir além. Só isso não adianta. Dar uma vitamina para o paciente? Não. Como é que estão suas fezes? Será que tem sangue nas fezes? Será que você está perdendo peso porque tem um tumor ali consumindo você? Ou será que você está perdendo peso porque você está ansioso e depressivo? Ou será que você está perdendo peso porque você tem algum problema reumatológico? Ou será que você está perdendo peso porque você tem um problema autoimune? Vocês estão vendo como só questão de perda de peso é um ponto X que não adianta dar uma vitamina? Você tem que ir além, você precisa investigar. E claro, cada especialista na sua área, mas nós, antes de sermos especialistas, somos generalistas. Muitas vezes a pessoa pode vir com uma dor de ouvido, que o problema é outro, que não está relacionado nada com o ouvido, pode ser um problema neurológico. E aí, eu vou deixar passar? Ah, seu ouvido está tudo ok, vai embora. Não, vamos investigar, vamos saber como é que está, por que está desse jeito. Muitos pacientes não melhoram por causa do refluxo e já está tomando remédio, já está seguindo todas as orientações, inclusive tem um vídeo no canal sobre isso, deixando de beber, tomar água, comer 2 horas antes de deitar. Mas muitas vezes esse refluxo, se você for investigar, a causa é ronquiapneia. Não tem nada a ver com refluxo, não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com medicação, tem a ver com ronquiapneia, porque a pessoa faz um esforço muito grande, suga o ácido enquanto ela está dormindo e acorda sufocada. Então, a medicina ela é muito abrangente. Não podemos simplesmente com 10 minutos de consulta conseguir fazer um diagnóstico, conseguir pedir os exames que é necessário para o paciente. Tem que ser muito bem direcionado. Ok, doutor, já entendi isso, já está ficando claro para mim, tudo que você falou. Mas me fala logo, quais são os 3 tipos de tratamento? Nós temos 3 tipos de tratamento. Primeiro, medicação. Segundo, reabilitação. Terceiro, cirurgia. Qualquer doença é baseada nesses 3 tipos de tratamento. Se a pessoa tem uma infecção, por exemplo, a gente pode entrar com anti-inflamatório, com antibiótico, antitérmico. Você vai estar baseado na parte de tratamento baseado em medicamento. Muitas vezes a pessoa pode ter uma tontura. Ah, doutor, tem uma labirintite. Para quem tem isso, labirintite não existe. Estou falando da forma popular. Inclusive tem vídeo no canal sobre isso. Assistam para vocês entenderem o que é labirintite. Falar que a pessoa tem labirintite é dar um tiro no escuro e não saber exatamente o que o paciente está tendo para ter essa tontura. Então, doutor, estou com labirintite. Me dá um remédio para labirintite. Opa! Primeiro, calma lá. Primeiro temos que saber qual a causa de sua tontura. Será que é um problema de alimentação? Será que é um problema de receptores do corpo, da musculatura? Será que é enfraquecimento da musculatura também? Porque às vezes a pessoa está se equilibrando, mas ela não tem músculo suficiente para trazê-la de volta e ela cai. Será que isso realmente é uma labirintite? Será que ela está com um tumor no sistema nervoso central? Será que ela está dormindo mal? Será que ela tem um problema emocional? Então, como que você vai dar um remédio para isso? Muitas vezes, um caso de tontura pode ser medicamentoso, depende do problema do paciente. Pode ser reabilitação e cada vez mais está sendo usada a reabilitação no caso de tontura. Eu estou dando um exemplo só tontura, mas isso vale para qualquer problema. Se a pessoa amputa um braço, qual que é o tratamento para ela? Uma reabilitação. Como? Tentando colocar um braço mecânico, tentando adaptar a pessoa para o dia a dia. Se a pessoa perde o olfato, opa, como que vamos reabilitar esse paciente? Vamos tentar entrar com a medicação, vamos reabilitar essa pessoa fazendo fisioterapia com cheiros, ou vamos simplesmente colocar dispositivos para ela não se intoxicar com alimento, para ela identificar que a casa está pegando fogo, só que ela não consegue sentir o cheiro de fumaça. Então entra na reabilitação. Ou cirurgia. Muitos casos não, é raro, mas por exemplo, a pessoa com tontura, ela pode ter um aumento dentro do saco endolinfático, tá? E o tratamento para essa pessoa seria uma descompressão, que seria feito através de uma cirurgia, que vai quase lá entre a meninge e a parte do ouvido para poder descomprimir esse saquinho que está com aumento da pressão, e isso descomprime a parte do labirinto e melhora a tontura da pessoa. Então, tontura pode ser medicamento, pode ser reabilitação e pode ser cirurgia. Reabilitação para tontura, o que é? É treinamento, é ganho de músculo, é treinamento de equilíbrio, porque muitas vezes a pessoa não tem tontura. O que ela tem
é desequilíbrio. E o desequilíbrio pode ser por falta de musculatura ou a parte sensitiva. Você não sente que você está caindo. Por quê? Porque tem uma neuropatia diabética. Seu pé não identifica que você está caindo, porque a pessoa perdeu toda a sensibilidade do pé. Então vejam que todo tratamento é baseado nesses 3 pilares: medicamento, cirurgia e reabilitação. Ou medicamento, reabilitação e cirurgia. Cirurgia, nós deixamos sempre por última opção, porque você vai para a cirurgia e você não tem. Se você vai tirar uma vesícula ou se você vai tirar uma amígdala, não tem como repor ela depois se você se arrepende. Então tem que ser tratado bem, tem que ser visto a história do paciente. Ah, tenho muita infecção de garganta, doutor. Eu vim tirar porque eu tenho mais do que 7 infecções e eu vi no seu vídeo que mais 7 infecções por ano é cirurgia. Ok, isso é a carapaça só do problema. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo. Você já fez um tratamento para imunidade? Já melhorou sua imunidade? Você já viu se você respira muito pela boca? Porque às vezes o problema é no nariz. Você conserta o problema do nariz, por exemplo, uma rinite, a pessoa dorme de boca fechada, para de lesar a amígdala e melhora. E aí você não precisa tirar essa amígdala. De 7 infecções, ela passa a ter 1 ou 2 por ano ou nenhuma. Ou se ela respira de boca fechada, vamos ver se um tratamento medicamentoso para poder melhorar a imunidade não vai melhorar essa pessoa. Ou vamos ver se o problema dela não é um refluxo. E qual a causa desse refluxo? E aí a gente vai investigando. Para isso, o médico precisa ter tempo. Para isso, o médico precisa investigar. Para isso, o médico precisa falar com o paciente. Para isso, o médico precisa olhar para a cara do paciente. E nós estamos aqui para ajudar vocês, para poder dar conforto para vocês. E vocês precisam falar. Muitos pacientes vêm aqui no consultório e querem ser ouvidos. E a partir do momento que eles são ouvidos, nós conseguimos fazer um diagnóstico. Não existe médico melhor ou pior, tecnicamente. Mas quem consegue ouvir melhor o paciente, consegue fazer um diagnóstico melhor. Quem consegue ter mais tempo para entender o problema do paciente, consegue tratar melhor. Consegue retornar à consulta, reavaliar, ver, dar uma assistência de fato para o paciente. Infelizmente, no sistema público, como é muito cheio, o médico fica entre a cruz e a espada, fica difícil. Infelizmente, em clínicas populares, muitas vezes tem 10 minutos para atendimento, tem 7 minutos, tem 12 minutos, tem 15 minutos. Será que isso é o suficiente? E muitas vezes o médico vira refém do próprio convênio. Ele recebe lá um valor muito baixo, ele, para se sustentar, ele precisa acelerar a consulta e ele não consegue dar um tratamento digno para o paciente. Ele até quer, mas ele não consegue. Isso é muito difícil hoje em dia. E aí o paciente, às vezes, não quer pagar uma consulta particular, porque a situação, às vezes, não está favorável. Ninguém tem culpa no cartório aqui, né? Então você vê a distribuição de tudo isso. Então teria que melhorar o sistema público, o sistema de remuneração dos médicos, várias coisas precisam ser melhoradas. Aqui no consultório, nós cada vez mais estamos aumentando o tempo de consulta. Por quê? Porque muitas vezes não é suficiente. Às vezes a gente fica 1 hora com o paciente e não é 1 hora, eu vou além. Eu vou para 1h30, às vezes tem paciente que eu chego a ficar até 2 horas para trazer e destrinchar todos os problemas. Lógico que não são todos os pacientes, mas muitos a gente precisa esgotar tudo que tem para falar. Se um paciente chega para mim, doutor, estou com o ouvido tampado, tenho uma cera no ouvido, sempre faço lavagem. Eu vou chegar fazendo uma lavagem? Quando começou? Quando que entupiu? Está com dor? Teve febre? Teve isso? Depois vamos examinar. Ah, é uma cera. Vamos tirar a cera. Tiramos a cera. Agora vamos examinar de novo, vamos ver como é que está o tímpano. Está ouvindo bem? Melhorou? Não melhorou? Vamos pedir uma audiometria. Isso pode levar 20 minutos. É rápido, porque o problema dele, a solução é rápida. Mas um paciente que tem um problema muito maior, por exemplo, ronquiapneia, a gente precisa saber quando que começou, por que começou, o que está acontecendo, está emagrecendo, não está emagrecendo, está tendo falta de memória, tem pressão alta, está tendo arritmia cardíaca, porque o ronquiapneia pode dar vários problemas. Seria legal vocês assistirem esse vídeo também. Então eu preciso ter mais tempo para esse paciente. A gente precisa fazer a nasofibrilaringoscopia, precisa examinar boca, nariz, ouvido, precisa ver circunferência cervical, precisa ver o peso do paciente, a altura, preciso escutar a esposa para saber como que é tudo isso. Então leva muito tempo. Às vezes pode levar 1 hora, 1h15, 1h30. Então
Então o paciente precisa ter o tempo necessário para fazer diagnóstico de sua doença. Eu não gosto de deixar um tempo engessado para o paciente. Eu gosto de deixar isso porque às vezes um paciente, mesmo com 1 hora, não é suficiente. E tem paciente que 1 hora às vezes é mais do que suficiente. Então um acaba compensando o outro. Nós fazemos um malabarismo aqui para conseguir encaixar tudo isso. Então precisamos ter tempo. Infelizmente, a medicina a cada dia tem se tornado cada vez com menor qualidade e não é culpa dos médicos. Tá? Os médicos dão a vida, dão o sangue para poder fazer um melhor atendimento. Muitas vezes a remuneração que não é suficiente. Ou às vezes o paciente não conseguiu abrir o próprio consultório para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Ou às vezes ele não conseguiu mostrar o seu valor para poder cobrar mais por isso também. Então, o mundo ideal é que o sistema público desse um tratamento digno e de qualidade. Que as clínicas populares dessem um tratamento digno e com qualidade. Que as clínicas particulares dessem um tratamento digno e de qualidade. Aqui no consultório, quando eu não comecei cobrando o que eu cobro hoje, mas nunca deixei de fazer um bom diagnóstico para o paciente. Porque se o paciente tem um bom diagnóstico, ele tem um bom tratamento e o meu nome está intimamente ligado com ele. O meu resultado, o que eu vou fazer com esse paciente, o meu nome está em julgamento aí. E com isso nós conseguimos cada vez mais tratamento mais eficaz. Porque eu sou melhor que outro médico? Jamais. Porque eu estudei mais? Não sei. Mas porque eu tenho mais tempo para conversar com o paciente. Então é isso que nós precisamos, fazer uma anamnese, para depois cair nos 3 fatores, que é medicamento, tratamento que é baseado em medicamento, reabilitação ou cirurgia. E eu tenho um recado muito importante para vocês. Me escutem, aumentem o som agora e prestem bastante atenção. Ficar olhando vídeo no YouTube de pessoas recomendando tratamento sem generalizando todo mundo, isso é a maior furada e você pode colocar a sua saúde em risco. Eu vou dar um exemplo. Pingar água oxigenada no ouvido para quem está com o ouvido tampado. Pode melhorar? Até pode. E no consultório, eu até já usei água oxigenada e posso usar. Mas primeiro eu preciso examinar, eu preciso olhar e ver. É cera? Como que está essa cera? O paciente tem perfuração? O paciente vaza o ouvido? Às vezes ele tem perfuração e nem sabe, está vazando o ouvido e o ouvido fica tampado. Ele tem algum outro problema de saúde? Ele tem alergia? Ele tem isso? Ele tem. Fez todo o checklist? Olha o ouvido, dá para usar? Pode usar. Agora alguém recomenda para você usar água oxigenada no ouvido. Você faz todo esse checklist? Você tem condições de fazer tudo isso? Você tem como examinar para ver se tem perfuração no tímpano? E se tiver uma perfuração no tímpano, você pinga uma gotinha de água oxigenada, tá? E tiver um pouquinho de sangue dentro da orelha média, porque ele vai ultrapassar o tímpano e vai para a orelha média. O que vai acontecer? Vai intoxicar seu labirinto e sua cóclea. Você pode ter perda auditiva, você pode ter lesões, você pode piorar muito a sua condição por um guru que falou que pingar água oxigenada melhora o ouvido tampado e tira a cera. Isso serve para todo mundo? Então vamos ficar atentos. Ah, doutor, mas você também recomenda umas coisas aí no seu canal. Eu recomendo e coloco toda a informação completa. Quem pode, quem não pode. Por exemplo, lavagem nasal. Eu recomendo, faço e oriento certinho. E eu fiz todos os tipos de lavagem em mim. E falei para não exagerar alguns tipos de lavagem. E falei, não pode assoar o nariz. Então tudo que dá problema, eu coloquei na mesa para vocês. Por quê? Porque se eu não coloco isso e é genérico, alguém pode começar a fazer lavagem muito intensamente, perde toda a proteção do nariz. Em vez de melhorar, começa a ter mais sinusite. Fala, pô, esse médico aqui me falou fazer lavagem para fazer e eu piorei? E eu até coloco em que situação se faz essa lavagem. Outro problema, gargarejo para cásium. Eu deixo ali como fazer, como desmamar de um problema de quem usa vasoconstritor. Eu deixei ali, mas deixei a informação completa. Então não acredite em pessoas que vêm com milagres. Faça isso que você vai desentupir o ouvido. Opa, ali tem 1000 causas para o ouvido tampado. Vamos tomar cuidado e vamos parar de ser enganados. A gente é enganado porque a gente quer. Então vamos... O meu intuito com esse vídeo é mostrar os 3 tipos de tratamento, o diagnóstico que tem que ser feito e o mais importante, não quero que vocês sejam enganados. Para mim, vocês são amigos, vocês são muito importantes. Cada paciente, cada pessoa que assiste o meu vídeo, para mim, e quem não assiste também, é compartilhado.
é muito importante para mim e eu quero o melhor para vocês. Certo, pessoal? Então curtam, compartilhem esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aqui seu comentário, sua opinião também. Para mim, a sua opinião é muito importante. Vou fazer questão de curtir pelo menos seu comentário e responder se for possível. Estou respondendo muitos comentários. A minha vontade é responder todo mundo, mas a maioria dos comentários eu estou deixando ali meu sinalzinho que eu vi e quando necessário eu deixo ali uma resposta para a pessoa. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.